Aula de hoje, desenvolvimento embrionário, capítulo 13. Essa aula, ela é muito interessante e é muito legal. Embora seja complexa e um pouquinho difícil, mas é a aula que a gente entende como que aquela célulazinha, aquele espermatozoide que entrou dentro do óvulo na última aula de reprodução, como que isso vira um feto. Então, a gente tem que entender esse desenvolvimento do embrião, as diferentes etapas e os diferentes processos até virar um babyzinho, né? E é muito interessante. Quando a gente fala de animais num contexto geral, aí a gente vai evoluindo os animais, né? Nós temos os animais invertebrados, depois surgem os vertebrados, os peixes, os répteis, os anfíbios, as aves e os mamíferos. E, gente, o desenvolvimento embrionário de mamíferos, olha essas duas imagens, é muito lindo, né? Porque é muito parecido. Então, aqui, por exemplo, nós temos um golfinho, gente, olha isso. Olha o cordãozinho umbilical. E aqui a gente tem um feto humano com aproximadamente aí 2 meses, vai ter um pouquinho menos de 2 meses. Esse feto deve ter umas 6 ou 7 semanas de vida. Então, o desenvolvimento embrionário, que é estudado nessa área da biologia, na embriologia, é muito importante para a gente, como estudante, como cidadão, a gente entender como que acontecem esses processos, tá? Então, o que a embriologia estuda? Nessa aula de hoje é a aula de embriologia. Embriologia é a ciência que estuda o desenvolvimento dos animais. Ou seja, desde a fecundação, lembra dessa imagem da última aula de reprodução? Vários espermatozoides tentando entrar em um óvulo, mas somente um espermatozoide consegue entrar no óvulo. Daquele momento da fecundação até a formação do embrião. Essa imagem aqui à direita também estava na nossa aula de reprodução, né? Eu utilizei essa imagem para explicar para vocês o processo de ovulação das mulheres, que acontece a fecundação mais ou menos nessa parte, no terço inicial da tuba uterina, e que esse embrião ele vai sofrendo sucessivas divisões até grudar no útero materno e sofrer anidação. Então, na aula de hoje, alguns aspectos que a gente vai conversar sobre embriologia são gerais para os animais, mas a gente vai dar um pouquinho de foco a mais no desenvolvimento embrionário humano, para a gente entender esse processo de desenvolvimento do nosso próprio corpo, do nosso próprio organismo, tá bom? Então, a embriologia é essa ciência que estuda todos esses processos até formar um embrião. Neste sentido, nós temos a embriogênese. O que significa embriogênese? Eu sempre falei para vocês nas minhas aulas, aliás, que se vocês tentarem quebrar a palavra para lembrar do significado é mais fácil. Por exemplo, a palavra gênese, a gente já sabe, é aquela mesma palavra que está lá na Bíblia, no primeiro capítulo, Gênesis. O que é Gênesis? Origem. O que é êmbrio? Embrião. Então, origem do embrião. Então, o que é a embriogênese? Nada mais é que o desenvolvimento embrionário. Eu quero saber como um embrião se origina. Como que, de repente, tem uma mãozinha ali, se eram apenas 2 células que se ajuntaram. Neste sentido, a embriogênese envolve os processos de multiplicação de células, de crescimento de células e de diferenciação das células. Então, essa aula, ela se torna uma das últimas do ano, porque aqui a gente tem que lembrar da mitose. Lembra que uma célula, ela antes de sofrer mitose, ela passa pela intérfase, aí ela cresce. Lá no período S, ela duplica o DNA. No período G, ela duplica proteínas e organelas. Então, a célula duplica de tamanho. E aí, ela se divide. Um embrião, gente, faz sucessivas mitoses. Sempre assim, célula cresce, multiplica, divide e daí se diferencia. Com isso, a gente vai estudar 3 fases para que esse montinho de células consiga se diferenciar em um embrião. Então, a embriogênese possui 3 fases. Possui a fase de segmentação. A fase de segmentação, ela pode ser chamada de fase de clivagem. Vou pegar uma caneta aqui para anotar aqui para vocês. Clivagem.
clivagem. Segmentação ou clivagem. O que é uma fase de segmentação ou clivagem? Uma fase de crescimento e multiplicação. As células estão se multiplicando demais, sofrendo muita mitose. Nessa primeira fase, que a gente vai falar uma por uma em detalhes daqui a pouquinho, tá? Tô dando um geral. Na fase da clivagem ou da segmentação, nós conseguimos identificar dois momentos distintos de um embrião. O embrião, ele assume uma fase, uma forma de mórula e depois uma forma de blástula. A gente vai entender esses nomes já já. Então, no primeiro momento, o embrião, ele vira uma mórula e depois vira uma blástula. Depois da blástula, esse embrião vai virar uma gástrula, na fase de gastrulação, e por fim vai virar uma neurula, na fase de organogênese. Então, se a gente sintetizar isso, durante o desenvolvimento embrionário, aquele ovo, aquele zigoto que foi formado, olha aqui, a primeira fotinha aqui do cantinho, o ovo é o zigoto, tá? Teve a fecundação do espermatozoide com o óvulo, formei um ovo. Esse ovo vai se transformar em uma mórula, depois em uma blástula, gástrula e neurula. Essas são as fases que vocês já têm que lembrar e a ordem delas, tá? Inclusive, quando a gente faz maquetes, depois eu vou mostrar uns exemplos de maquetes para vocês do ano passado. A gente tenta mostrar essas fases do desenvolvimento embrionário. Aqui no cantinho, só para vocês já começarem a entender o que nós falaremos em detalhes. Veja que eu tenho um ovo que passa por sucessivas mitoses. Aqui eu tenho várias célulazinhas, estão vendo? Eu já tenho um montinho de células. Esse amontoado de células parece uma amora, por isso que chama mórula. Então, o ovo se divide por várias mitoses e forma uma mórula. Mas a mórula é uma massa de células, gente, condensada, tá? Então, ela não tem cavidade, não tem buraco, é só um montinho de célula, como uma amora. A partir do momento que essa mórula começar a formar cavidades ocas, ou seja, a gente tem uma parte interna do nosso corpo que vai ter os órgãos, né? Então, eu preciso começar a formar essa cavidade. Ela é uma massa condensada e ela começa a formar cavidades. Nesse momento, se transforma em blástula. Vejam que a blástula já tem uma cavidade interna, tá? A partir do momento que essa blástula com cavidade, ela começar a dobrar e formar orifícios, ou seja, uma primeira boca do embrião, por assim dizer, que nós veremos que nem sempre é a boca. Pode ser que forme o ânus do animal, mas é o primeiro orifício. Então, ou forma o primeiro orifício boca, ou forma o primeiro orifício ânus. Mas a partir do momento que essa blástula começa a se dobrar, formando um orifício e formando essa cavidade interna aqui, que será o nosso estômago e o nosso intestino, olha que interessante. Eu já tenho uma gástrula. Então, na fase da gástrula, eu vejo cavidades internas e orifícios bem formados nesse embrião. Da gástrula para a neurula, eu vou ter dobramentos cada vez mais condensados, formando já tubo nervoso, formando celoma, formando estruturas específicas de um embrião, que nada mais quer me dizer que eu começo a formar os órgãos. Então, vejam que são os estágios que todos os embriões de animais passam. Ovo, mórula, blástula, gástrula e neurula. Então, a gente vai tentar entender um pouquinho como que acontece cada etapa dessas, tá? Aqui, só de uma maneira geral também, que eu gosto muito dessas imagens, para melhorar o entendimento da introdução que eu acabei de falar para vocês. Então, vejam aqui, ó, lá, já no exemplo da mulher aqui, né, no útero de uma mulher, mas vamos imaginar isso para qualquer mamífero. Então, estou ovulando, esse óvulo vai sair na minha tuba uterina, vai encontrar um espermatozoide, na hora que encontrar esse espermatozoide vai ter a fase de fertilização, que é a mesma coisa que fecundação. Essas células vão unir os seus núcleos e formarão um zigoto. Zigoto é a mesma coisa que ovo,
tá? Então, toda vez que eu falo em esgoto, eu falo em ovo. Esse ovo, essa célula ovo, vai passar por diferentes divisões, é isso que eu chamo de clivagens ou segmentação, até eu formar um montinho de células, que é a mórula. Essa mórula é um amontoado condensado compacto de células. Quando a mórula começar a formar cavidades internas e diferenciação de células, veja que aqui é um montinho de células indiferenciadas. Aqui eu já consigo ver diferentes tecidos. Eu tenho uma blástula. A blástula ou blastocisto, mesma coisa, blástula ou blastocisto, é que vai grudar no útero, que vai fazer a nidação. Então, aqui o meu blastocisto já está implantado no útero. Esse blastocisto ou essa blástula ali começa a sofrer dobramentos para formar orifício e formar cavidades internas. Lógico que a gente vai dar nome a esses orifícios e essas cavidades internas no próximo slide, tá? Depois dessa fase de gástrula, esse embrião continua sofrendo dobramentos, vejam, as célulazinhas vão se dobrando e formando estruturas internas ali que darão origem ao seu tubo neural, ao tubo digestivo, às cavidades celômicas, ou seja, eu começo a formar os órgãos de um embrião. E tudo isso aqui eu conheço como neurula. Eu coloquei errado aqui, gástrula, neurula. Vou até dar um ESC aqui para eu já salvar aqui, tá? Então, ali em cima nós temos a gástrula e aqui nós temos a neurula. Neurula. Ou seja, olhando essa imagem, nós temos as fases da embriogênese: segmentação, gastrulação e neurulação ou organogênese, tá? Neste sentido, a gente vai olhar agora um pouquinho em detalhe cada um deles, mas também de uma forma bem tranquila, tá? A gente não vai... não vou pegar meu livro da faculdade de embriologia para explicar para vocês, porque para o primeiro ano a gente precisa ter essa noção do que está acontecendo. Então, é bem tranquilo, gente. Vamos lá. Primeira fase, a fase de segmentação, ou seja, a fase de clivagens. O que é a fase de clivagens? De diversas mitoses. O que eu vou formar na segmentação? A mórula, deixa eu pegar meu marcador de texto aqui de novo, o apontador, a mórula e a blástula. Então, na segmentação, eu já formo essas duas fases embrionárias. Quanto tempo dura uma segmentação? Aproximadamente 14 dias. Então, do momento em que eu ovulo, que ocorre a fecundação, que esses núcleos, eles se ajuntam, formam o zigoto, começa a primeira mitose, passa por diversas mitoses até formar a mórula se transforma em blástula, e a blástula implanta-se no útero. Eu tenho aí de 8 a 14 dias até esse processo ser finalizado. Por que de 8 a 14 dias? Por questões hormonais. Tem mulheres que em 8 dias o embrião já está implantado no útero. Tem mulheres que levam 2 semanas, mas não mais do que isso. Isso é muito legal já da gente pensar do ponto de vista reprodutivo. Por quê? 2 semanas de gestação, eu já tenho um embrião implantado no meu útero. Tudo bem, é um montinho de células, mas é um montinho de células que dará origem a um feto. Então, em 14 dias, isso aqui eu já encontro no meu útero, tá? Se tiver tido a fecundação, obviamente. Agora eu quero chamar a atenção para as informações que eu coloquei no quadro, que eu já falei, inclusive, para vocês na aula de reprodução. Lembra que eu usei esse termo aqui, ó, trofoblasto. O que é o trofoblasto? São essas células externas do blastocisto ou da blástula. Por que eu tinha falado para vocês do trofoblasto na aula de reprodução? Porque as células do trofoblasto que liberam o hormônio HCG, dizendo que a gente já está grávida, tá? E o que eu quero que vocês prestem atenção ali no desenho é que conseguem perceber que as células do trofoblasto, elas estão grudando, são elas que adentram o útero.
Então, nesse momento, o trofoblasto, ele vai ter duas importantes funções, além de liberar o hormônio HCG. O trofoblasto, ele vai implantar no endométrio da mulher e com isso vai formar o córeo. O que é o córeo? É a membrana mais externa que vai revestir todo o embrião depois. A gente vai ter o córeo enquanto for um embrião, tá? É como se fosse uma membraninha por fora do bebê. O trofoblasto, ele implanta no endométrio e forma o córeo. Além disso, o trofoblasto, aqui no meinho, eu vou trocar a cor do marca-texto, tem essa massa interna aqui de células, conseguem perceber? Essa massa interna é a que vai formar o embrião. Então, o trofoblasto em si é que forma o embrião, o córeo e os anexos embrionários, ou seja, vai formar o bebê por quase completo, né? Dizendo assim, além de liberar o hormônio HCG, tá? Então, até aí a gente tem aproximadamente 14 dias. Eu já quero chamar a atenção aqui de vocês, porque no final da aula eu vou falar de células-tronco. E quando eu falar de células-tronco, eu quero que vocês lembrem-se, aliás, dessa fase aqui da mórula e dessa fase aqui da blástula recém-formada com o trofoblasto, tá? Então, memorizem, fotografem na imagem, na cabeça de vocês, essas fases para mais tarde. Ok, 14 dias até aí, o que vai acontecer depois? Depois, essas células passarão por gastrulação. Só que a gastrulação, ela vai ser diferente de acordo com cada tipo de óvulo ou de cada tipo de ovo. Então, aqui nesse slide tem muita informação. Tem. É o slide mais pesado, porque é a parte mais complexa de informação de diferentes animais que a gente tem do capítulo e para entender. Lembrem-se que eu falei para vocês, e volto a dizer, o óvulo é muito maior do que o espermatozoide. Por quê? Porque o óvulo, ele que vai abrigar o DNA do espermatozoide e basicamente ele que vai se desenvolver em embrião. Para isso, dentro do óvulo, existem substâncias nutritivas. Essas substâncias nutritivas são chamadas de vitelo, gente, aqui ó, na primeira linha. E o que acontece? Diferentes ovos de diferentes animais têm diferentes quantidades de vitelo. Então, a segmentação, ela pode ser mais rápida ou mais lenta, conforme a quantidade de vitelo de um óvulo. O que é o vitelo, por fim? É uma substância nutritiva acumulada no interior dos óvulos. E essa substância nutritiva, vejam nos desenhos ali no cantinho, embora estejam pequenos, mas dá para entender. Nesse primeiro óvulo aqui, nós temos pequena quantidade, entendam esses grãozinhos como se fosse o vitelo. Conseguem perceber? No segundo óvulo, nós já temos um pouco mais de vitelo, já está bem mais concentrado. Só que está concentrado somente em um lado da célula, no outro lado tem menos. Nesse terceiro óvulo, a gente tem muito vitelo. Olha ali, está praticamente cheio de vitelo. E nesse último, só tem vitelo no meinho. Então, com base nessa quantidade de vitelo e nessa distribuição de vitelo, a segmentação do embrião vai ser diferente. Ou seja, alguns embriões vão segmentar de dentro para fora, outros vão segmentar formando um disco, outros vão segmentar por inteiro. O que é segmentar mesmo? Fazer as divisões, as mitoses. Então, nem todas as células farão todas as mitoses de forma igual. É isso que a gente tem nesse slide, tá? Vou apagar as informações para ficar mais limpo. Então, vejam só. Última linha aqui. De acordo com a quantidade de distribuição do vitelo, existem 4 tipos de ovos. Quais são os ovos? Primeira coluna que eu montei essa tabelinha para vocês. Ovo oligolesto. Oligolesto pode ser chamado de homolesto ou pode ser chamado de isolesto. O que isso significa? Que tem pouco vitelo e distribuído de forma uniforme. A palavra oligo significa pouco. A palavra homo significa igual.
e a palavra iso também significa igual. Então, esses 3 nomes, eles designam o ovo tipo oligolesto, ou seja, que tem pouco vitelo e está distribuído igual. Se eu tenho poucos nutrientes nesse ovo, na hora que ele começar a sofrer mitoses, a minha segmentação, ou seja, a minha clivagem, a minha divisão, ela é total, e a palavra total pode ser substituída por holoblástica, e igual. Por quê? O ovo inteiro vai se dividir e vai formar célulazinhas de forma igual. Então, nas imagens que eu coloquei ali embaixo para vocês, estão bem pequenininhas, porque depois eu tenho slides maiores para vocês visualizarem de maneira melhor, se vocês quiserem. Mas aqui embaixo, só para a gente já ter essa noção, o que significa, como é esse tipo de segmentação. Vejam que uma célula aqui, formando 2, formando 4, formando 8, elas estão se dividindo em tamanhos iguais. Todas se dividem em tamanhos iguais. É isso que significa segmentação total e igual. Pronto. Mas nem todos os animais têm esse tipo de ovo, o tipo de ovo oligolesto. Tem animais que têm ovo com mais vitelo, um pouquinho mais. E esse pouquinho mais fica concentrado em um dos lados, que normalmente é o lado oposto do núcleo. Então, veja que tem uma quantidade maior de vitelo que o oligolesto, mas menos que esse próximo. Por isso que eu falo em quantidade média de vitelo. Como é média, é um ovo mesolécito, médio-lécito ou simplesmente heterolécito. E como é média, ele tem mais vitelo, mas está concentrado em um dos polos apenas, essa segmentação vai ser total, só que ela vai ser desigual, porque ele vai desenvolver muito mais rápido aonde não tem vitelo. Então, vejam aqui em cima, novamente, nesse ovo mesolécito. Esse lado perto do núcleo, ele vai se desenvolver rapidão. Eu vou formar mais células. Do outro lado, eu vou formar menos células, em quantidade e tamanho menor. E quando eu olho o embriãozinho lá no final, eu consigo diferenciar as células. Eu tenho células pequenininhas de um lado e células grandonas de outro lado. Então, fica um ovo desigual durante esse desenvolvimento embrionário. Por isso que eu chamo de segmentação total e desigual. Forma células de tamanhos diferentes por causa da quantidade de vitelo que está diferente em cada polo, tá? O terceiro ovo é o megalécito, que é esse aqui grandão, ó. Olha o tanto de vitelo, né? De cara a gente olha ali. Cara, ó, pensa aí. Olhando para esse ovo ali, o que lembra? O ovo que a gente come. Literalmente, é o ovo de aves e répteis, por exemplo. O ovo de aves e répteis, ele tem que ter muito vitelo. Ele tem um tanto vitelo que esse vitelo chega a ser chamado de gema. Coloquei aqui no slide, ó, muito vitelo, gema. Como ele tem muito vitelo, a gente chama ele de telolécito ou megalécito. Ele tem muito vitelo, chega a formar uma gema, ocupando quase toda a célula. Ele ocupa quase toda a célula, menos a porçãozinha do núcleo também, tá vendo? E como ele ocupa quase tudo, menos esse pedacico do núcleo, essa parte, o polo nuclear, ele forma um disco. E é só ali que o ovo vai sofrer segmentação. Então, por isso, a minha segmentação, ela é parcial, porque só parte do ovo vai desenvolver, e ela é discoidal, porque só vai formar nesse disco que é formado pelo núcleo ali onde não tem vitelo. Então, uma segmentação parcial e discoidal, tá? A segmentação parcial, ela pode ser chamada aqui, ó, de meroblástica. Tem outro nome para dizer que não divide inteiro. Aí vocês lembram assim, holo significa igual. Então, holoblástica, ela se divide por igual, toda. Mero, ela se divide ao meio, ela se divide parcialmente, tá? E aqui na imagem embaixo, dá para visualizar também, embora esteja pequenininho, que ela tá dividindo só ali em cima, ó, tá vendo? Então, é só parcialmente e discoidalmente. E, por fim, o último ovo
é o ovo centrolesto, é um ovo de artrópodes. A maioria dos insetos tem esse tipo de ovo. É um ovo que tem vitelo no meio, gente, no meio do óvulo. Então, tem pouco vitelo na região central. O que acontece? Sempre a segmentação, a divisão celular, ela vai acontecer a partir da região onde está o núcleo. Então, as células começam a se dividir aqui, as células nucleares, só que como o meio está cheio de vitelo, as células nucleares, elas migram, ó, para a periferia, tá vendo? E aí fica assim, a segmentação por fora, na periferia, e o vitelo no meio. Então, também é uma segmentação parcial, ou seja, meroblástica, e também é superficial, não se divide por inteiro esse ovo, tá? Quando a gente olha essas informações, eu demorei bastante para fazer esse slide para vocês, porque eu tentei colocar de uma forma que depois, na hora de vocês estudarem, escrever, vai ficar um pouco mais fácil da gente entender. Mas na internet, a gente encontra desenhos tipo esse aqui, ó, que traz tudo resumidinho. Mas para a gente entender esse tipo de desenho, a gente tem que ter esse conhecimento do slide anterior. Então, até para ajudar vocês, aí eu coloquei mais informações aqui do lado. Por exemplo, uma segmentação holoblástica igual. Ela vai acontecer com que tipo de ovo? O ovo isolécito. O que é o ovo isolécito? O ovo que tem pouca quantidade de vitelo e distribuído de forma igual. Então, ela divide total e de forma igual. Nos mamíferos, alguns autores, eles defendem o nosso ovo, ele é isolécito, tá? Nosso ovo, ele é isolécito. Mas alguns autores dizem que, no caso dos humanos, além de ser isolécito, a gente pode classificar como alécito. Então, essa informação aqui é importante, porque ela não está em todos os quadros, em todos os lugares que vocês precisarem na internet, em todos os livros. O que significa um ovo alécito? Um ovo que não tem o vitelo, porque a palavrinha a, ela dá o sentido de negação. E o lécito vem de vitelo, tá? Então, o ovo alécito não tem vitelo. Mas a segmentação é igualzinha à anterior. Então, por isso que eu posso considerar a nossa segmentação humana, ou nosso ovo isolécito ou ovo alécito com segmentação holoblástica igual. Vejam que a segmentação é igual, tá? Agora, se eu pegar nos anfíbios, eu tenho um ovo mesolécito. O que é o ovo mesolécito? Aquele que tem um pouquinho mais de vitelo em um dos lados. Então, a região do núcleo, ela vai começar a se dividir. Ele se divide inteiro, por isso que é holoblástica, mas desigual, porque se divide mais rapidamente perto do núcleo onde não tem vitelo. Desigual. O ovo telolesto, aquele ovo megalésto, com muito vitelo, nos répteis e aves. Esse ovo ali vai ter um desenvolvimento, olha aqui que bonitinho, dá para ver bem bonitinho. Meroblástica, que significa parcial, pois aonde tem muito vitelo não vai se dividir. E discoidal, porque vai se dividir só naquele disco onde está a região nuclear. E também tem os ovos centrolestos, que são os ovos dos artrópodes, dos insetos em geral, que ele começa a se dividir de dentro para fora, as células migram, e aí a gente tem uma divisão parcial ou meroblástica e superficial, porque ela vai para a periferia, tá? Então, aqui a gente tem a mesma informação que no quadro anterior, mas de uma maneira mais sintetizada. Aí eu coloquei para vocês lá no final dos slides, saiba mais. Aqui a gente migra lá para o final. Mais detalhes desses tipos de óvulos, maior e mais bem explicadinho. Então, isso aqui só para ajudar vocês a entenderem, tá? Por exemplo, aqui, eu tenho o vitelo, o núcleo. Que tipo de ovo é esse? Um ovo isolécito ou oligolécito. O que isso significa, tá? Aí eu coloquei todos eles, tá? Aqui, o núcleo, vitelo, com mais concentrado na parte de baixo, mais no polo distante do núcleo. E o citoplasma próximo do núcleo com pouco vitelo. Que ovo que é esse? Mesolécito ou heterolécito. Aí coloquei a descrição. No próximo, os próximos tipos de ovos, tá? Então, aqui a gente tem já um ovo com bastante vitelo, concentrado só em uma região, deixando um disco sem. É o ovo megalécito. Aqui, nós temos um ovo, olha ali, onde o vitelo está localizado na região central. Ovo centrolécito. E tá a descrição. E o último ovo,
que é o ovo alécito, que eu acabei de comentar com vocês, que praticamente não tem vitelo, que é o ovo que a maioria dos mamíferos tem, inclusive a gente. Mas muitos autores consideram que o nosso ovo, ao invés de ser alécito, é isolesto, por causa do tipo de segmentação, tá? Então, isso aqui tá lá no finalzinho para depois, se vocês quiserem desenhar, eu acho bem válido, acho que ajuda a gente a memorizar. Quando eu peço para vocês desenharem algo, é sempre para ajudar a compreender melhor aquele conteúdo. Vou voltar lá para o início, onde a gente estava. Então, sabendo-se disso agora, já fica mais fácil entender os próximos eventos que acontecem. Então, só retornando para fechar bem isso aqui, vou voltar mais uma vez. O que a gente viu aqui na embriogênese, o primeiro momento? Segmentação. Essa segmentação é a clivagem, é a formação da mórula e a formação da blástula, certo? Mas essa segmentação tem diferentes tipos, porque depende de diferentes ovos dos animais. E aí a gente viu os tipos de ovos e os tipos de segmentação. Agora a gente vai para a segunda fase, que é a fase da gastrulação. A gastrulação ela é muito rápida. Ela acontece do 14º ao 19º dias, então ela dura de 4 a 5 dias, gente. A gastrulação, como eu já estava adiantando antes para vocês, olha a blástula aqui, é quando esse embrião, ele começa, olha só, a sofrer dobras, tá vendo? E vou formando uma cavidade interna e vou formando um orifício. Agora eu quero que vocês anotem informações importantes, vou falar bastante devagar, pois aqui tem muita informação válida para a vida de estudante e a nível de Enem, por exemplo. A blástula, ela já possui tecidos formando duas regiões diferenciadas. A gente consegue visualizar, tá vendo nesse desenho aqui? Uma camada de células mais externas e uma camada de células mais internas. Enquanto blástula, a gente chama essa camada de células externas de blastoderme e internamente de blastocela. Só que essas células, elas continuam sofrendo diferenciações, de tal forma que, de acordo com o tipo de segmentação, formam células iguais ou diferentes, como nós vimos, tá? Nesse caso aqui, ó, essa parte do desenho, só que vocês não precisam se preocupar, porque isso aqui acontece quando a segmentação, ela é holoblástica e desigual. Lembra que eu falei para vocês, um ovo mesolesto, por exemplo. Aí eu vou ter mais vitelo de um lado e menos do outro, formando células menores, que são chamadas de micrômeros, e células maiores, que são chamadas de macrômeros. O que eu quero que vocês prestem atenção aqui? No momento que sofre esses dobramentos, essas evaginações, e eu começo a formar tecidos embrionários. Ou, até destaquei já de amarelo aqui, folhetos germinativos. Então, quando eu começo a formar essa gástrula, eu já começo a ter a diferenciação de folhetos germinativos. O que são folhetos germinativos, gente? São os tecidos embrionários. Acabei de falar para vocês que o estudo de histologia é o estudo dos tecidos, tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo. O embrião, ele vai ter no máximo 3 tipos de tecidos, que são os tecidos que darão origem a todos os tecidos do nosso corpo. Então, são tecidos embrionários, também chamados de tecidos germinativos ou folhetos germinativos. Em um primeiro momento, a gástrula recém-formadinha, ela vai apresentar 2 tecidos embrionários, tá? Que eu já destaquei aqui, ó. Ectoderme, que é onde eu tenho essa blastoderme, ou seja, mais externamente, lembra assim? Ecto de externo, daí vocês não esquecem. E endo de dentro. Então, no momento que a gástrula é formada, eu consigo perceber aqui, ó, ectoderme e endoderme. Quando a gente faz maquete dessa fase, a gente normalmente coloca de uma cor a ectoderme e a endoderme de outra cor, para simbolizar 2 tecidos diferenciados, tá? Então, lembrem desses 2 nomes, é muito importante. Nesse dobramento, a gente forma a cavidade interna que dará origem ao tubo digestivo, ou seja, eu vou formar estômago e intestinos dos animais.
Essa cavidade, ela é chamada de arquêntero. Esse nome é muito importante lembrar. Arquêntero. Vou até passar um marca-texto aqui, ó, arquêntero. Então, a formação dessa cavidade interna acontece aqui no momento da gastrulação. Então, o arquêntero é a região interna que dará origem ao nosso tubo digestivo, tá? Além disso, nós temos um orifício. Esse orifício, estou marcando ali no desenho, é o blastóporo. É o primeiro orifício de um embrião. E aí, isso serve, a gente estuda muito isso no segundo ano do ensino médio, porque a gente classifica os animais no segundo ano. E a gente vê que tem animais, eu vou usar dois termos agora difíceis que vocês não precisam se preocupar, mas que fala no livro de vocês. Tem animais que são chamados de protostômios e tem animais que são chamados de deuterostômios. Nós, animais cordados, todos os vertebrados, somos deuterostomados. O que isso significa? Que o blastóporo, ele dá origem ao ânus. E nos animais protostomados, o blastóporo dá origem à boca. Então, lembra assim, de protostômio, proto primeiro boca. Os animais protostômios, eles formam primeiro o orifício do seu corpo, a boca. No livro de vocês, essa informação, só vou achar que daí vocês podem colocar do ladinho aí no caderno para vocês depois estudarem. Essa informação tá em qual página? Se eu achar, eu falo para vocês. Na página, a partir da página 190, 191, achei os dois termos, tá? Que explica os animais protostômios e deuterostômios. Tem alguém perguntando no chat, deixa eu dar um ESC aqui um pouquinho e eu já volto. Descartar. Alguém quer entrar, é alguém. Mateus, Deuteronômios, outro livro da Bíblia, lembra, parece. Mas na verdade é assim, vou escrever aqui, ó, protostômios e deuterostômios, tá? Não tem esse acento que eu coloquei, não, só sem o acento. Protostômios e deuterostômios. Ou protostomados e deuterostomados. Oiê, tudo bem, Gui? Seja bem-vindo. Então, nesse sentido, de acordo com a formação, né, desse primeiro orifício, que vai dar origem ao desenvolvimento do embrião, é só você pensar assim, imagina a gente como se fosse ali um embriãozinho crescendo. Então, os animais protostomados, eles crescem a partir da boca para trás, digamos assim. Os animais deuterostomados, eles crescem do ânus para frente. Então, isso vai dar o sentido de formação do animal, tá? A partir desse momento, essa gástrula, ela vai começar a passar por mais divisões e diferenciações para formar a neurula. E aí eu formo o terceiro folheto germinativo. O terceiro folheto germinativo é a mesoderme. Já está destacado em linha amarelinha. Então, quais são os três folhetos que nós temos? Ectoderme fora, endoderme dentro, mesoderme meio. A mesoderme é o último folheto germinativo que aparece. E isso também ajuda a classificar os animais, que é uma das coisas que a gente também estuda no segundo ano do ensino médio. Eu vou dar um ESC aqui um pouquinho, que eu coloquei um mapa mental lá no final da aula. Eu coloquei vários slides a mais para vocês no final da aula de informações, tá? Então, só para dar vocês a estudarem depois. Esse mapa mental aqui tá bem legal, bem explicadinho, ó. O ovo sendo formado, deixa eu pegar o meu apontador. Os tipos de ovos, aqui embaixo ele tá falando os tipos de clivagem ou segmentação. Esse ovo, ele vai passar pelas clivagens, formando a mórula. A mórula forma a blástula. E a blástula forma a gástrula forma a neurula, tá? Então, veja que aqui estão os estágios embrionários. O que acontece ao longo da evolução dos animais? Nós somos humanos, mamíferos, cordados, somos animais muito complexos. Mas a gente tem as esponjas do mar, que a gente chama de poríferos, que são os primeiros animais que surgiram da vida. Eles são tão simples, gente, que eles não têm folhetos embrionários. O que isso significa? Que eles não têm ectoderme, nem endoderme, nem mesoderme. Eles têm um monte de células que não se diferenciam em tecidos. Então, nesse sentido, olha que essa parte aqui, tá vendo? Tô circulando aí para vocês acompanharem. Nesse sentido, a gente fala que uma esponja do mar, ela é ablástica.
O que isso significa? Que ela não tem tecido embrionário. Ela é ablástica. Blástica significa tecidos embrionários. A, sem. Então, numa esponja, que é o primeiro animal que surgiu na face da Terra, de todos os animais, a esponja do mar foi o primeiro animal que surgiu na história evolutiva, a sua formação embrionária para na blástula. Não continua, não tem esses próximos estágios. E é por isso que não forma os 2 tecidos e nem os 3 tecidos embrionários, tá? Aí a evolução vai acontecendo, de repente eu tenho a gástrula formada, já tenho ali, então, uma diferenciação de ectoderme, endoderme, ó a entradinha aqui, o blastóporo, tá vendo? Só que tem animais que param a sua evolução aqui, não forma mesoderme. Então, neste sentido, eu tenho essa informação aqui em cima da direita, os quinidários. Os quinidários são animais representados pelas águas-vivas, pelas medusas, hidras, anêmona do mar, corais. Os quinidários, todos esses animais, eles são diblásticos. Diblásticos. Significa que eles têm 2 tecidos. E quando eles têm 2 tecidos, quais que eles possuem? Ectoderma e endoderma. Porque a mesoderma é o que surge por último. Então, vejam que os primeiros animais não tinham nenhum. Os próximos animais que surgem na história evolutiva possuem 2 tecidos, que é ectoderma e endoderma. Depois surgem as gástrulas triblásticas. E aí todos os embriões para frente na evolução dos animais são triblásticos. Ou seja, tem ectoderma, mesoderma e endoderma. Neste sentido, então, nós podemos classificar os animais de acordo com a quantidade de tecidos que eles possuem. 100 tecidos, com 2 tecidos ou com 3 tecidos, tá? Isso é bem legal da gente lembrar e até vai facilitar para vocês quando começar o estudo do 2º ano, que a gente já entra nesses termos aí e muita gente fica viajando. Aí, além disso, o mesoderma, na fase, pega esse último desenho aqui da neurula. Na neurula, em alguns animais, a mesoderme vai começar a se dobrar e formar cavidades, que a gente chama de cavidades celômicas, de celoma. Olha essa palavrinha aqui, celoma. Cavidades celômicas. Vou pegar uma caneta para marcar em cima aqui o que seria a cavidade celômica. Isso aqui, ó, seria uma cavidade celômica. E isso aqui seria uma cavidade celômica, celoma. O que é um celoma? É uma cavidade revestida internamente e externamente por mesoderme. Então, vejam que a evolução dos animais vai nos mostrando que não surge um animal com tudo de uma vez. Por exemplo, nós, humanos, mamíferos, no geral, cordados, todos eles, deixa eu pegar o marca-texto aqui, peraí. Nós temos celoma, aqui, ó, essa parte aqui, ó. Nós temos celomas, muitos animais já têm celoma. O que é o celoma? Essa cavidade interna embrionária revestida internamente e externamente por mesoderma. Ou seja, só animais triblásticos podem ter celoma, só, porque eu preciso ter a mesoderma. Só que o fato é que assim, para ter celoma, a gente já evoluiu aqui para ser triblástico. Então, o celoma não vai surgir de uma hora para outra. Eu passo por estágios de formação. Então, os primeiros animais que são triblásticos, eles são acelomados. O que isso significa? Eles já são triblásticos, mas ainda não formam celoma, tá? Não forma. Mas, ao passar dos anos, aqui surgem os vermes platelmintos, são vermes achatados, que a gente tem como exemplo a tênia, que é a solitária. Ela é um animal, então, triblástico acelomado. Com o passar dos anos, surgem outros vermes, os vermes nematelmintos. Os vermes nematelmintos, eles começam a formar um celoma, mas é um celoma falso. E a palavra pseudo significa falso. Então, nós temos animais que são triblásticos, mas eles são pseudocelomados. Eles começam a formar cavidades, mas essas cavidades ainda não são preenchidas com o mesoderme. E aí, passam mais milhares de anos, surgem os moluscos,
representados pelas lesmas, caramujos, caracóis, lula, polvo, mexilhão, ostra. Nos moluscos, já surge o celoma formado por mesoderme, certinho, bonitinho, e depois de molusco, todos os outros animais. Anelídeos, artrópodes, equinodermas e cordados, onde estão os vertebrados. Então, só para vocês entenderem, gente, que essa nossa aula de hoje, tá? Embora esse mapa mental que eu estou mostrando para vocês, essas informações dos animais, vocês vão utilizar mais no segundo ano, mas para vocês entenderem a importância de compreender o que está no centro desse mapa mental. Esse desenvolvimento embrionário, ele servirá de base para todo o segundo ano que a gente vai estudar a classificação dos animais, tá? E agora vocês já conseguem interpretar esse mapa maravilhoso. Gostei muito, peguei ele pronto da internet, mas é um resumão dessas informações que a gente tem. Então, ele está no final dos slides. Depois, quem quiser imprimir, colar no caderno, quem quiser tentar fazer um mapa também, pode ficar à vontade, tá? Então, vou voltar ali para a informação onde a gente estava, que é a gastrulação, a formação desse terceiro folheto germinativo, que é a mesoderme. Então, vejam que se formar, se o animal for triblástico, né, tiver mesoderme, ele pode formar um celoma ou não. E aí vem a fase da neurulação, que é a fase também chamada de organogênese. Então, vejam que aqui existem dois nomes, tá? Organogênese ou neurulação. Essa fase já dura um pouquinho mais. Ela dura de 3 semanas a 8 semanas de gestação, no caso nosso humano. Mas 8 semanas, gente, são 2 meses. Ou seja, um embrião, ele passa a ser chamado de feto com 2 meses de idade. O que significa isso? Que todos os órgãos já estão formados. Todos os órgãos já estão formados em um feto com 2 meses. E é uma coisa da gente refletir demais, né? Olha tudo que está acontecendo. Sim. Oi, Gui. É o Gui que falou? Sim, sou eu mesmo. Então, é tenso a gente pensar que tem pessoas que falam assim, nossa, grávida de 2 meses não é nada. Não, gente, 2 meses acontece tanta coisa. O cara forma todo esse embrião. Essa aqui é um esquema, né, da primeira fase da organogênese, que dura ali uns 3, 4 dias. Depois disso aqui, eu começo a desenvolver todos os órgãos, começo a desenvolver o coração, o intestino, o pulmão, os braços, as pernas. Então, em 56 dias, o seu feto está formado. E é essa a diferença dos termos, tá? Vamos lembrar bem. Zigoto, embrião e feto. Zigoto é o ovo. É a primeira célula que se forma quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Aí eu formo o zigoto. O zigoto, a partir do momento que ele começar a fazer mitose, já é um embrião. Aí passa pela embriogênese, tudo isso que a gente está falando agora. Até os 2 meses de idade, onde todos os órgãos estarão formados, e aí eu tenho um feto. Só para a gente entender essa imagem aqui, que é uma imagem muito bonita também, tá? Vejam que na imagem a gente consegue perceber os 3 folhetos germinativos. Embora ali só tá dando o nome da ectoderme e da endoderme, né? A linha amarelinha a gente já tem a mesoderme. Essa parte da mesoderme, ela começa a formar o que a gente chama de placa neural, quer dizer, ela fica abaixo da placa neural e vai dando orientação para os dobramentos desse embrião. Então, se vocês olharem em amarelinho a mesoderme, olha os dobramentos da mesoderme. Olha aqui em D, eu já formei o que eu chamo de celoma. Isso aqui é o celoma, ó. E o que é o celoma propriamente dito? São as nossas cavidades abdominais. Então, aonde estarão os nossos órgãos dentro do celoma, tá? Basicamente isso. Olhando ali o dobramento do embrião, vejam que essa placa neural, que é uma parte da ectoderme, ela vai se dobrando e forma um tubo neural. O que é esse tubo neural, gente? É o que vai dar origem à nossa notocorda. O que é uma notocorda? A notocorda, nos animais vertebrados, nos cordados em geral, é um cordão nervoso
que será substituído pela coluna vertebral. Então, aqui, em 2 meses, eu já tenho a formação de onde estará a minha coluna vertebral, gente. Isso é muito louco. Além do tubo neural, a gente tem ali a formação de uma cavidade, um orifício, que é justamente o orifício do intestino, que vai dar toda a segmentação e informação do tubo digestivo. Então, vejam que nesse estágio inicial de neurula, eu já tenho os principais órgãos orientados, o crescimento dos principais órgãos orientados em um embrião que se transformará em feto, tá? Neste sentido, a gente tem, então, a organogênese como a etapa final de uma embriogênese, tá? Que, como eu falei para vocês, dura até a oitava gestação, a 8ª semana da gestação. Essa imagem, eu achei ela incrível. Olha que legal. Porque quando a gente olha essa imagem anterior, às vezes a gente não consegue visualizar um bebê crescendo aqui, né? Ai, o que eu tô vendo? Um monte de célula. E aí, quando o autor desse desenho, ele transpôs essas informações para dentro de um bebê, fica mais fácil, conseguem visualizar? Olha que lindo. Olha que massa. Olha ali o tubo neural dando orientação, a notocorda, onde será substituída pela coluna vertebral, o celoma, que são as cavidades onde estarão os órgãos, aquela cavidade que eu falei para vocês, o orifício, que formará o tubo digestivo. Isso aqui, ó, ao longo do comprimento da criança inteira, do embrião inteiro, do feto inteiro. Então, para a formação do feto, o embrião passa por diversos dobramentos celulares, que resultam em mudanças radicais, ou seja, as células, literalmente, elas vão dobrando, invaginando-se, formando essas cavidades, esses tubos, que darão orientação para a formação do embrião. Existe uma intensa síntese de proteínas, material genético e divisões celulares. Isso aqui entra na nossa aula de biologia molecular. Lembra que a gente falou de duplicação de DNA, a gente falou de produção de proteína. Então, tudo isso aqui, na formação de um embrião e de um feto, gente, nossa, é muito constante, é muito rápido. E todas essas células, elas vão migrando para regiões e posições específicas no embrião, o que vai resultar nos tecidos e órgãos a partir dos folhetos embrionários, tá? Então, a partir da ectoderme, eu vou ter certa disposição e certa formação de certos órgãos. A partir da endoderme, eu vou ter a migração e formação de outros órgãos. E a partir da mesoderme, a formação de outros órgãos. Agora, antes de continuar, a gente já está 70% da aula, já foi, tá? Eu quero só chamar a atenção para vocês em uma coisa, que eu acho que até no livro de vocês tem esse exercício. Um dia eu li um exercício que falava assim, porque nos 2 meses iniciais de gestação é tão importante e tão perigoso uma mãe ingerir qualquer medicamento, álcool, droga ou cigarro. Aí vocês imaginem assim, olhem para essa imagem, que todas essas célulazinhas que estão no nosso útero, elas diferenciarão em partes do corpo do bebê. Então, qualquer coisa que eu ingerir, que seja uma química, né? E química, a gente bota até agente formal no cabelo. Qualquer química que uma mãe estiver ali susceptível, pode alterar essas célulazinhas. Imagina se uma célulazinha aqui do tubo neural dá errado, nasce errado. A gente já estudou isso na mitose. Que alterações causam mesmo? Síndromes, cânceres. Então, esse momento inicial da gestação, ele é muito importante para que essas célulazinhas que estão começando a formar esse feto, elas sejam perfeitas. Desculpa, porque senão, se eu tiver uma célula errada, ela se dividirá em 2, que se dividirá em 4, em 8, e assim sucessivamente, até formar um problema ali genético, hereditário, né, anatomorfofisiológico nessa criança. Então, esse período de formação do embrião, ele é muito importante. Manter a saúde da mãe é muito importante nesse momento para manter a saúde e a formação do feto, tá? Eu quero que vocês olhem essas imagens, que loucura. Isso aqui são problemas nas fases de gastrulação e neurulação.
Pode ser por medicamento da mãe, pode ter sido por exposição a raios X, mas alguma coisa deu errado ali. Então, são problemas comuns que acontecem, tá? A crania, ó, não forma o crânio. Olha aqui, o encéfalo da criança para fora. Eu não tenho toda a parte de formação do crânio. O teratoma sacrococcígeo, ele também é chamado de espinha bífida. Olha aqui, a espinha bífida é como se a coluna da criança continuasse crescendo e forma essa bolota. A sirenomelia não tem divisão dos membros inferiores. Então, ele nasce com uma perna, com as duas pernas, no caso, grudadas, formando uma perna, só um membro só. Só que se fosse só um membro, ok, né, gente? Mas cadê a genitália da criança aqui? Como que a criança vai urinar e defecar? Cadê? Então, imagina a quantidade de problemas. Então, por isso que a maioria acaba sendo abortada em caso de sirenomelia. Mas eu já vi imagens de sirenomelia que a criança nasceu com eu vi até um caso de uma menina. Então, ela tinha que a vagina, ela tinha parte do ânus formadinha certinho. Mas aí as perninhas só que estavam grudadas, só as pernas. Aí eles conseguem fazer cirurgia, corta certinho, ela usou prótese um tempão e depois ela conseguiu andar. Então, em alguns casos, se não afetar a parte do sistema urinário, excretor e reprodutor, a criança consegue sobreviver. Mas são problemas gravíssimos durante esses 2 meses de gestação, né? Então, é bem pesado e forte essas imagens para a gente pensar e tomar mais cuidado. E essa parte aqui fala sobre cada folheto, o que ele vai formar no nosso corpo. Então, eu coloquei essa imagem, é exatamente a imagem do livro de vocês. Se vocês quiserem anotar, página 193, ó, tá? Eu tirei ali o scanner e coloquei ali. O que nós temos nessa informação? Aquele embrião com os 3 folhetos germinativos, eles formarão partes do nosso corpo específicas. Então, nesse desenho aqui está mais simplificado. Por exemplo, a ectoderme, ela é mais externa. Então, se ela é mais externa, ela vai formar a epiderme, que é o que forma externamente a nossa pele. Os anexos da nossa pele, tipo pelos, unhas, chifres nos animais, penas nas aves. As glândulas que ficam na nossa pele também. O sistema nervoso, porque ele começa a imaginar lá e formar, lembra, o tubo neural. Então, o sistema nervoso é ele que forma. E as cavidades dos nossos órgãos. Então, o olho é formado pela ectoderme, a cavidade do nariz, a cavidade da boca, a cavidade do ânus, assim como o esmalte dos dentes, que é o último tecido que a gente tem nos dentes, tá? Tudo isso é formado pela ectoderme. Já a mesoderme, que já está mais internamente, que forma, lembra, os celomas, o que a mesoderme vai formar? A derme. O que é a derme? A derme é um tipo de tecido conjuntivo. Isso aqui vocês estudam na histologia, tá? Os tecidos... Alguém vai falar? Eu. Pode falar. Ó, vamos tirar uma selfie nossa depois, Vera. Vamos sim. Me lembra no final, vamos tirar e se mais alguém quiser aparecer, por favor. Tá certo. Tá? Então, quando a gente falar de tecido conjuntivo, é tecido que preenche o corpo. O mais externo é tecido epitelial. Preenchendo é tecido conjuntivo. Aí a gente tem gordura, cartilagem, osso, a gente tem sangue, entre outros tecidos conjuntivos. Isso é formado pela mesoderme, que está no meio. Sistema circulatório cardiovascular, que é coração e vasos sanguíneos, tá? Sistema linfático, que também forma vasos, como se fossem os vasos sanguíneos, mas são vasos linfáticos. O sistema urinário ou excretor, sistema reprodutor e todas as membranas de órgãos, ou seja, membrana do coração, membrana do pulmão, membrana do rim, tá? É formado pela mesoderme. Então, você pensa literalmente o que está no meio. Já a endoderme já era aquele tecido que estava mais no interior do embrião. Ele formará o revestimento interno e os sistemas, aliás, respiratórios e o sistema digestório. Além disso, formará ali o revestimento de bexiga e algumas estruturas de fígado, pâncreas e glândulas tireoide e paratireoides. Então, essa tabelinha, ela é bem importante também. Eu gosto muito dessa tabela. Normalmente, quando a gente, faz o estudo dirigido, eu peço para vocês colocarem isso no caderno. Nas questões de vestibulares, eles cobram o que cada tecido ele vai originar no feto, depois na criança. E vale a pena depois, então, vocês fazerem as anotações, tá? Mas sempre
lembrando-se da posição desses folhetos embrionários e do próprio processo de gastrulação e neurulação. Aí fica bem mais fácil da gente lembrar essas informações do que simplesmente decorar. Tem gente que olha para essa página do livro e fala, meu Deus, eu vou ter que decorar isso aqui. Não. Se você estudou a blástula, a gástrula e a neurula, você vai lembrar um pouquinho, pelo menos, de cada destino desses folhetos embrionários, tá? No livro, a gente também tem as informações dos anexos embrionários. O que são os anexos embrionários? O próprio nome diz, anexo do embrião. Ou seja, algo que o embrião produz para que ele consiga sobreviver ali dentro da cavidade. No caso aqui, eu vou dar foco na cavidade uterina do humano, da mãe, tá? Da mamífero. Mas os anexos embrionários, eles não surgem apenas nos mamíferos, não surgem apenas nos humanos. Os anexos embrionários, olha só essa informação ali, ó, são adaptações evolutivas dos animais ao ambiente terrestre. Então, isso aqui do ponto de vista biológico é muito importante também vocês saberem, gente. Muito, muito, muito importante. Por quê? Os anexos envolvem diretamente o embrião e depois o feto. Nem todos os animais têm todos esses anexos embrionários. E isso também faz parte da classificação dos animais. Então, por exemplo, o saco vitelínico. No próximo slide, eu vou mostrar para vocês e colocar a função de cada um, tá? Então, aqui só para dar uma geral, depois vocês podem anotar as funções. O saco vitelínico, aqui nessa imagem do embrião humano, dá para ver, ó, esse saquinho aqui, ó, literalmente, tá vendo que bonitinho? O que o nome já sugere pra gente? Saco de vitelo. O que é vitelo? É o nutriente, não é? Que animais que têm mais vitelo? A gente já falou, os animais que têm o ovo megalesto, tipo répteis e aves. Por quê? Porque eles têm ovo. E se eles têm ovo, eles ficam lá no ambiente, por isso que eles têm gema, porque eles se alimentam da gema. Por isso que eles têm muito vitelo. Esse vitelo é para sustentar o embrião. Se nascer um pintinho dali, se nascer um lagartinho daquele ovo, eu vou ter condições de que ele tenha se alimentado até ele crescer. Mas em nós, mamíferos placentários, e aí já entra aqui embaixo, né? Mamíferos placentários têm esses dois anexos aqui, cordão umbilical e placenta, só em mamíferos placentários. Esse saco vitelínico, ele é substituído pelo cordão umbilical na 8ª semana de gestação. Gente, isso aqui é um bebezinho com 2 meses de idade, tá? Olha isso. Ah, gente, fala sério, né? Olha isso. É um bebezinho já, mãe. Né? Então, vejam que com 2 meses, eu já tenho um feto que não tem mais saco vitelínico. Por quê? O saco vitelínico é para nutrir o embrião, mas com 2 meses, o nosso cordão umbilical já foi formado. E aí, quem vai fornecer nutriente para a gente é o cordão umbilical, entendeu? E é por isso que o nosso saco vitelínico, ele some. Agora, se eu pensar nisso, o saco vitelínico de um peixe, de um sapo, que no caso vai formar os gerinos, vai ser muito maior. Porque esses animais, eles ficarão no ambiente e eles dependem dessa função de nutrição, tá? Então, isso também é legal a gente ir pensando nos anexos. Eles são extremamente voltados para as adaptações dos animais. Outra coisa, o âmnio. O âmnio e o saco amniótico, essa bolsa amniótica. Quando a mulher estoura a placenta, né, que sai o líquido, né, é o líquido da bolsa amniótica. Todos os animais vertebrados que já estão em terra, eles têm a bolsa amniótica. Ou seja, peixes e anfíbios não precisam. Por quê? Porque peixes e anfíbios colocam seus ovos na água. Eles não precisam ter ovos com essa quantidade de água. Nós precisamos ter água para nutrir o nosso embrião, para ele não morrer ressecado dentro da barriga ou dentro do ovo. Então, o âmnio, ele traz uma proteção ao ambiente terrestre muito importante. O alantoide, aqui nessas imagens nem dá para ver, mas é como se fosse uma bexiguinha bem pequenininho que fica ali anexo ao embrião. No próximo slide eu vou colocar ele para vocês. E o córeo também está presente nos animais vertebrados. Mas, deixa eu colocar no próximo slide, que daí eu já vou explicando a função de cada um, tá? Uma coisa que eu quero chamar só a atenção aqui. O alantoide e o córeo, em alguns animais,
eles formarão uma estrutura rígida, que é a casca. Então, quando a gente pensar em animais que têm casca do ovo, eles têm alantoide córeo bem desenvolvido. Nós, humanos, temos alantoide córeo? Temos, mas é um alantoide e um córeo formando uma membrana e anexo ao cordão umbilical. Não está tão desenvolvido, porque eles foram produzidos ao longo da evolução para ajudar os animais que têm casca dura. Imagina um pintinho, gente, dentro do ovo da galinha ali. Ele precisa ter uma estrutura rígida, mas ao mesmo tempo tem que ser porosa para permitir a troca de gases. Então, alantoide e córeo junto farão essa troca de gases com o ambiente, tá? E como eu falei para vocês, nos mamíferos placentários a gente já tem placenta e cordão umbilical. Eu só quero chamar atenção para a informação que eu coloquei da placenta aqui, porque a placenta não é formada pelo embrião. Então, a placenta, se a gente for considerar o pé da letra, não é anexo embrionário, porque ela é formada pelo endométrio, pelo útero materno. Lembra que o nosso útero ele se enche de sangue ali para receber o embrião? Aí a gente forma a placenta. Mas, em muitos livros, eles trazem a placenta ali junto na parte de explicação de anexo embrionário. Então, é um anexo materno e embrionário, mas não é exclusivamente embrionário, tá bom? Nesse próximo slide, tá tudo explicadinho para ajudar vocês a estudarem, então. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, mostrando um feto humano. Essa parte aqui, ó, 6, tanto aqui quanto aqui, imagina essa foto dentro do útero da mãe, tá? Então, 6 é o endométrio materno, é a parede do útero ali. A placenta aqui não dá para ver, porque a placenta, que eu vou sair aqui para mostrar uma imagem para vocês, que eu tenho um outro slide aqui que está aberto. Isso aqui é a placenta, ó. O nosso endométrio, a placenta é um tecido que ele é produzido literalmente por aquele trofoblasto, que vai formar o córeo, e esse córeo, junto com o alantoide, ele vai evaginar, ou seja, ele vai adentrar, implantar no endométrio. Então, a placenta, ela é formada por esses prolongamentos do endométrio. Ele é formado pelo corpo materno, mas ele só é formado pelo corpo materno se tiver o hormônio HCG. E o hormônio HCG é produzido pelo trofoblasto, como eu falei para vocês no início da aula. Então, vejam que a placenta aqui fica muito nítida, tá vendo? Ela é meio que grudada ao nosso endométrio. Ela é produzida pelo endométrio, mas ela só é produzida se tiver o hormônio fetal mandando ela produzir, mandando ela ser produzida. Então, nessa imagem aqui, não mostra a placenta, mas dá pra gente ver as outras estruturas. O cordãozinho sendo formado. Aqui, ó, o saco amniótico, tá vendo? O âmnio, que bonitinho. O líquido dentro é o líquido amniótico. Aqui, olha o tamanho do nosso vitelo, gente, quando a gente é bititiquinho. Aqui é o saco vitelínico. Mas esse saco vitelínico aqui, a hora que esse cordão umbilical e essa placenta realmente for formada, a partir do segundo mês de gestação, esse saco vitelínico já sumiu, tá? Então, aqui, opa, eu coloquei detalhado para vocês depois ajudar a estudar. Qual a função do saco vitelínico? Saco vitelínico contém o vitelo, alimento de reserva do embrião. Qual a função do âmnio? Contém o líquido amniótico, que protege contra choques mecânicos. Choque mecânico, batida, literalmente. Senão o embrião, imagina, batia a barriga. Aí, graças a esse líquido, esse bebê ele fica protegido. Poderia colocar aí no âmnio também, proteção contra dessecamento. A alantoide acumula as excretas. Então, por exemplo, a nossa urina, as nossas fezes embrionárias, que é tão pouquinho, fica ali no alantoide. Realiza as trocas gasosas. E isso aqui é legal, só que obviamente que isso só vai acontecer nos animais que têm casca, né? Quando o animal ele vai chegando na hora de eclodir da casca, por exemplo, um pintinho vai nascer, o alantoide ele ajuda a retirar o cálcio da casca, e aí esse cálcio vai para os ossinhos do animal, e aí a casca fica mais mole, mais flexível, e aí ele consegue romper e sair. E ao mesmo tempo ele já está mais forte, bem interessante. E o córeo é esse revestimento mais externo, como eu falei para vocês, nos humanos, ele fica bem fininho, mas nos outros animais com casca, ele adere ao alantoide e forma a casca, auxiliando na troca gasosa.
Por isso que, quando a gente pensar em córeo junto com alontoide, formando a casca de um animal, vocês têm que lembrar que essa casca ela é porosa, para que haja troca gasosa, para que entre oxigênio e saia gás carbônico para esse embrião ele sobreviver. Quando nos animais mamíferos placentários nós temos placenta, quem vai fornecer oxigênio, alimento, hormônios, células de defesa, anticorpos, é a placenta. Só que a placenta é aquele tecido que a gente acabou de ver, grudado, anexo ao endométrio. Quem conecta o feto à placenta é o cordão umbilical. Então, a única, digamos assim, função, única não, né? Mas a função mais importante do cordão umbilical é fazer essa conexão do feto à placenta, tá? Para que ele receba os nutrientes, os gases, os anticorpos e tudo o que a mãe tiver para fornecer para essa criança. Só para finalizar esse slide, eu destaquei ali 3 palavrinhas em vermelho. Por que eu destaquei amínio, alantoide e córeo? Porque isso aqui forma, vou pegar uma caneta aqui mais forte. Essas 3 características são as características de animais aminiotas. Estou escrevendo para vocês. Com M mudo, aminiotas. O que são animais aminiotas? São animais que possuem amínio, alantoide e córeo. São animais que formam ovo. Então, ou então estão dentro da barriga da mãe. Ou seja, a gente tem aí répteis, aves e mamíferos. Isso quer dizer que peixes e anfíbios não têm essas estruturas. E não tem porque as trocas são feitas diretamente com a água, tá? Por difusão. São animais que o ovo é botado dentro da água e ele se desenvolve dentro da água. E é por essa razão que peixes e anfíbios são chamados de anaminiota, tá? Então aqui a gente tem animais aminiotas. Peixes e anfíbios são anaminiotas, tá? E não possuem essas 3 estruturas em vermelho, então. Nos mamíferos, nem todos, eu não coloquei aqui informação, mas no finalzinho do capítulo de vocês, lá na página 195, ele fala aqui da classificação de animais mamíferos, porque nós temos animais mamíferos que nascem por placenta, nós temos animais eutérios e prototérios e marsupiais. Ou seja, temos animais que nascem da placenta, mas se desenvolvem na bolsa da mãe, que é o caso de canguru, por exemplo, coala. E nós temos ainda, né, os animais mamíferos que botam ovo, que são exemplos ornitorrinco e equidna. Então, isso também é importante da gente já lembrar, né? Embora, como eu já falei para vocês, o estudo dos animais é no 2º ano, nesse momento, é importante eu saber que nem todos os mamíferos apresentam isso aqui, ó. E que tem mamíferos que têm isso aqui muito bem desenvolvidos e com casca, que é o caso da equidna e do ornitorrinco. Então, existe essa classificação também lá na página 195, depois vale a pena vocês darem uma olhadinha. Para ir finalizando nossa aula, nós temos só mais algumas informações. Isso aqui foi pergunta de um colega na aula de reprodução, e eu vou explicar aqui para vocês também, para quem ainda tem dúvidas. Com tudo isso, né, a gente viu que um embrião, né, um espermatozoide fecunda um óvulo, vai formar um ovo, esse ovo vai se desenvolver, vai formar um embrião e forma uma criança. Como que eu formo gêmeos univitelinos ou gêmeos idênticos? Gente, a razão para isso acontecer ainda é inexplicada para a ciência. Mas por alguma razão de Deus, uma razão que eu quero que aconteça quando eu tiver filho, porque meu sonho é ter gêmeos, eu acho lindo, mas por alguma razão, esse embrião, ele se divide em 2. Aquela massa celular, aquela mórula, se divide em 2. Por quê? Não sabemos. Então, se aquela massa que veio proveniente do mesmo espermatozoide, do mesmo óvulo, se dividir em 2, a gente tem 2 embriões, 2 fetos iguaizinhos. Eles estarão na mesma placenta, dividindo ali os mesmos nutrientes e sendo gerados junto, tá? Agora, pode acontecer da mãe liberar 2 óvulos naquele mês. Por que a mãe libera 2 óvulos naquele mês? Também não sabemos, tá? Não tem explicação. A gente falou que um mês a mulher libera o óvulo do lado direito, no outro mês do lado esquerdo. Por que ela liberou 2?
Imagina a mulher que libera 3, 4, que tem trigêmeos, quadrigêmeos. E aí, o homem libera muitos espermatozoides durante a ejaculação, como a gente falou. Então, o espermatozoide não falta no nosso corpo. O que falta é óvulo. Se a mulher liberar 10 óvulos, os 10 óvulos provavelmente serão fecundados. Se ela liberar 2 óvulos, os 2 óvulos serão fecundados. E aí, eu formo 2 embriões diferentes, gente. Lembrem-se disso. Um pode não ter nada a ver com o outro. Porque o DNA que está nesse espermatozoide é totalmente diferente do DNA deste. E aí eu tenho 2 crianças sendo geradas em 2 placentas diferentes, eu tenho 2 embriões diferentes, e eu tenho os gêmeos que eu chamo de bivitelino, ou dizigótico. Esses gêmeos bivitelinos, pode ser um menino e uma menina, pode ser um loiro e um moreno, pode ser até um de cada pai, tá? Se, por exemplo, lembra que na nossa aula de reprodução a gente falou que o espermatozoide dura 72 horas no corpo da mulher? Vamos supor que a mulher saiu hoje e teve relação sexual com um homem, e amanhã ela sai e tem relação sexual com outro homem. E ela liberou 2 óvulos naquele mês. Então pode acontecer, existem casos assim na internet, né? Uma coisa bem assustadora, mas pode acontecer de você ter gêmeos dizigóticos que são de pais diferentes, tá? Porque eles são provenientes de espermatozoides diferentes. E outra informação que tem no nosso livro, que também é bem válida a gente ressaltar, são as células tronco. Células tronco, no inglês, a gente chama de stem cell. Stem cell, tá? As stem cell são Eu já células sei o que é, já sei, stem cell, eu entendo inglês. Arrasou, que bom. Então, Eu você vai sei falar entender. inglês muito bem. Ah, então, no próximo trabalho, você pode dar uma brechinha pra gente em inglês, hein, Gui? Adoro. Ok, here we go. Ok, here you go. Please. Então, aqui, ó, o que ele tá falando, né? Uma simples célula, ela pode fazer o quê? Ela pode replicar sozinha, que é uma célula tronco, ela pode ficar se multiplicando sozinha várias vezes, ou ela pode se diferenciar em muitos tipos celulares. Então, basicamente, olha a informação das 2 primeiras linhas, gente. Uma célula tronco é uma célula que ela ainda não é especializada e que pode originar qualquer célula. Então, é aquela célula do comecinho do desenvolvimento do embrião. Vejam só, nós temos 3 tipos de células embrionárias, 3 tipos de células tronco. 2 tipos são células tronco embrionárias, que é a célula tronco totipotente e a pluripotente. Lembra agorinha que eu falei para vocês? Gente, grava, memoriza, fotografa essa imagem de mórula e blástula. Primeiros dias de desenvolvimento do embrião. Enquanto, olha aqui, mórula, 3º, 4º dia de formação desse embrião, eu tenho a célula tronco totipotente. O que significa TOT? Total. Quer dizer que essas células da mórula, elas podem formar o embrião, podem formar os anexos embrionários e podem formar a placenta. Então, pode formar o indivíduo sozinho. Eu conseguiria, literalmente, fazer um clone, produzir um bebê só com essas células tronco totipotentes. Eu não preciso de mais nada, porque elas formam tudo, tá? Só que eu só tenho essas células no 3º e 4º dia de gestação. E, normalmente, você nem sabe que você está grávida. Então, como que eu, entre aspas, produzo células tronco totipotentes? Fazendo fertilização in vitro em laboratório. Pego o espermatozoide, coloco no óvulo, espero fertilizar, conto ali, vou acompanhando as mitoses, 1º dia, 2º dia, 3º, 4º dia, formou a mórula, tira essas células tronco e congela. Para que eu congelaria essas células tronco? Para tratar uma pessoa com câncer, com diabetes, com mal de Alzheimer, com doenças gravíssimas. Porque a totipotente, se eu implantar ela no meu encéfalo, ela vai se transformar em célula nervosa. Ela se transforma em célula qualquer que ela detecta no nosso corpo que está lesionado aquele tecido. É incrível. É, digamos que a solução de quase todos os nossos problemas médicos. Só que tem uma coisa. Do ponto de vista bioético, se eu pegar um óvulo e um espermatozoide, fecundar em laboratório, eu já tenho um embrião. Não importa que está com 3 ou 4 dias, lembra? Já é um embrião, gente. Já é uma mórula, que vai ser uma blástula, que vai ser uma gástrula, daqui a pouco vai ser um embrião e vai ser um feto. Então, entra muito em questão, né? Até onde a gente pode ficar fazendo embriões no laboratório para retirar a célula tronco, né? É uma questão muito, muito, assim, cautelosa, que vale a pena a reflexão. Tem outro tipo de célula tronco embrionária, que é a célula tronco pluripotente. Essa célula, ela é retirada da blástula, tá? No 5º dia.
Você vê, um dia a mais já é blástula, e aí já não é mais totipotente. Quer dizer que ela já não vai mais formar o trofoblasto e o córeo e a placenta e os anexos embrionários. Eu vou retirar aquela massa interna da blástula ou do blastocisto, e essa massa interna pode formar qualquer célula apenas, entre aspas, apenas do corpo, tá? Então, para nós utilizarmos hoje, uma pluripotente já seria ótima, né? A gente não precisa de uma célula totipotente. Eu não quero criar uma placenta e anexos embrionários. Eu quero criar células de regeneração tecidual no meu corpo. Eu quero curar meu Alzheimer. Então, uma pluripotente, ela já atenderia muito bem nesse sentido. Só que aí a produção dela é a mesma, tá? Eu tenho que produzir esse embrião em laboratório e tenho que retirar essa célula e congelar. E existem ainda as células-tronco multipotentes ou células-tronco adultas. Essas células, elas são encontradas no interior do nosso osso. Todos os nossos ossos possuem uma medula óssea. E ali tem esse tipo de célula, que são as células que produzem as células do nosso sangue, tá? Só que aí que tá, elas produzem essas células. Se eu tirar as células tronco adultas, por exemplo, do cordão umbilical de uma criança, de um feto, eu vou produzir certos tipos de células. Então, eu não tenho a capacidade de produzir todas as células. Por isso que ela é multipotente. Ela pode produzir vários tecidos de acordo com o local que ela foi retirada, tá? Mas nós temos células tronco mesmo, adultos? Temos. Nós produzimos células tronco o tempo inteiro na nossa medula óssea. É isso que é a leucemia. Pessoas que têm leucemia, que sofrem desse câncer, né, considerado um câncer, a leucemia, por quê? Porque as suas células da medula óssea não produzem mais células novas. Então, eu não tenho mais células tronco na medula óssea. E é por isso que a pessoa precisa de um transplante de medula óssea, para que ela receba uma quantidade de células tronco adultas novas. Essas células troncas adultas novas entram no meu corpo e falam: ei, queridos, vão trabalhar, vão mexer, e literalmente dá um up. O nosso organismo, ele é sinalizado, libera um monte de hormônios e neurotransmissores e a gente volta a produzir essas células novamente, tá? Então, isso aqui é bem interessante também, tem trabalhos incríveis com células-tronco, vale a pena a leitura depois. E para finalizar a aula, né, já acabamos o nosso conteúdo, ufa! Vou mostrar só algumas maquetes que a galerinha produziu ano passado. A gente fez trabalho de embriogênese, né? E a ideia era assim: em uma sala, eu dividi vários temas. Então, por exemplo, alguém tinha que fazer o momento em que os espermatozoides estão indo ao encontro do óvulo. Outra pessoa tinha que fazer o momento em que um espermatozoide ele consegue entrar no óvulo, ou seja, fecundação. Aí outra pessoa tinha que fazer as fases da mórula. Aí a outra pessoa as fases da blástula, a outra pessoa as fases da gástrula e a outra pessoa as fases da neurula. Então, no final, na mesa, a gente ia colocando setinha, assim, ia montando as fases, ficou bem legal. E aí a gente tinha tanto maquetes não comestíveis quanto maquetes comestíveis, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem só o óvulo, aí aqui os espermatozoides entrando no óvulo. Aí aqui já era um grupo com mais pessoas, aí as pessoas já fizeram, tá vendo, ó? A fusão dos núcleos, formando uma célula ovo. Aí a divisão, as segmentações, ó, até formar a mórula. Aí depois da mórula, formando então a blástula, ó, começando as cavidades internas. E assim a gente, né, se diverte e contextualiza ali. Esse aqui também ficou bem legal, ó. Eles fizeram todo de isopor. Mas teve gente que fez de coxinha, gente. Olha isso aqui. Por favor, ano que vem, vamos fazer um trabalho assim com coxinhas. Esse aqui foi incrível. Porque nunca ninguém tinha feito coxinha. Normalmente, pessoal, isso aqui é pão de mel. O pessoal leva mais coisas doces quando é comestível, né? E o das coxinhas ficou muito legal, ó. Aqui, ó, o espermatozoide entrando no óvulo. Aí, 2 núcleos, ó. Aí fez a primeira mitose, outra mitose, mórula. Aí lá em cima já tem a blástula e depois já tem a gástrula. Cara, foi muito legal. Foi muito divertido esse trabalho. Aqui, ó, os espermatozoides chegando no óvulo. Aqui as fases, olha, gente, tudo brigadeiro e beijinho, ó. Mostrando as fases, então, de mórula formando a blástula e depois formando, então, ali o arquêntero e o blastóporo. Nossa, isso aqui tava demais. E aí tem opções também, né, com modelos mais, né, prontos. Tem gente que compra. Esse aqui é um de uma professora que ela tinha tudo prontinho. Assim, ela comprou esse modelo, achei incrível,
Mas tem pessoal também que faz com massa de biscuit, então também tem N maneiras de maquetes. Se alguém se empolgar e quiser fazer uma maquete, tá? Seja ela comestível ou não comestível, pode me enviar lá na sugestão de trabalho extra. Super vou aceitar, super vou pontuar e super vou adorar. E se vocês quiserem meu endereço para me mandar, se for comestível, eu mando também. Era a selfie. Calma, já vamos fazer. Então, aqui no final, ó, mapa mental, aquele que eu mostrei para vocês. Esse aqui é um resuminho de embriogênese que eu peguei da internet, que eu achei muito bonitinho. Vocês podem fazer isso aqui no caderno de vocês também, ó. Mostrando a fase da segmentação, aí depois a fase da gastrulação e depois a fase da neurulação. Achei esse esquema muito perfeito, muito bonitinho. E aqui tá aquela parte dos óvulos, que tem bastante informação que eu já mostrei para vocês, né? Se vocês quiserem olhar com mais detalhes. E é isso, finalizo com essas duas imagens maravilhosas. Olha que coisa mais linda, gente. Eu tenho fotos de diferentes embriões. Eu vou postar para vocês lá no Instagram hoje. Depois vocês deem uma olhada, cara, porque eu só vi umas fotos assim que eu fiquei, ai meu Deus, Itimalia, né? É muito parecido, gente. Olha isso aqui. Ali. Olha só, cíliozinho dormindo. Assim. Olha. Ai, Não. É muito lindo. Tá, gente? É isso. Então, vou finalizar. Eu vou parar de apresentar. E aí, parar de filmar. E aí, eu atendo vocês, as dúvidas e a gente faz a selfie. Beijo para quem vai assistir a aula depois.